o Wilton Mota e dizer inicialmente certo, que foi muito importante para a gente elaborar. Sem áudio, ministro. Ah, tá. Desculpe. Acho que agora foi. Não? Agora é problema técnico. Chegou? Pronto, então beleza. Queria agradecer a presença da imprensa brasileira, de todos aqui presentes. Saudar aqui o Wilton Mota, que é presidente do SERPRO e que desenvolveu todo esse sistema junto conosco. Tanto o CNH do Brasil, o aplicativo, que foi o aplicativo aí mais baixado nos últimos tempos na Apple Store. Às vezes o governo é parabenizado por fazer um aplicativo, mas assim, esse não foi apenas um aplicativo, presidente, você pode dizer que você fez o aplicativo que teve na posição 1 em número de downloads no Brasil nesses últimos dias. Então isso é muito marcante e nada é mais forte do que isso para denotar a dificuldade que o povo brasileiro vivia para tirar uma carteira de habilitação no Brasil. Dificuldade brutal, que levou 20 milhões de pessoas a dirigirem sem carteira. Isso foi um drama durante muito tempo e que está sendo mitigado agora com o auxílio da tecnologia. E graças a Deus, Wilton, que o SERPRO participou. Porque participar de avanço tecnológico para uma empresa como o SERPRO é fundamental. Queria agradecer também a presença do Antônio Fernando, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que reúne muitos dados, instrumentos, e que vão ser agora, Fernando, a partir dessa discussão que você vai acompanhar aqui, você já tem acompanhado bastante, os dados vão ser muito melhor utilizados. Isso vai ficar claro nesta solenidade de hoje. Queria saudar aqui o Basílio Militani. O Basílio é o diretor de regulação, fiscalização e gestão aqui do Ministério dos Transportes. Devia estar aqui o Adroaldo Catão, mas ele teve um contratempo familiar, faleceu um parente próximo da esposa dele e ele terminou não podendo participar da reunião, teve que viajar hoje pela manhã, então eu queria mandar um abraço aí ao Adroaldo, a todos os familiares dele, me solidarizar com o momento. E dizer que daqui a pouquinho o Basílio vai falar. Estão também aqui Viviane, Leonardo, alguns representantes do DENIT. Nós reunimos praticamente a todos aqui do Ministério dos Transportes para a gente fazer este ato que vai instituir a renovação para os bons condutores no Brasil. É o cadastro positivo do bom condutor. Isso é muito importante. Queria dizer que em outros momentos, Antônio Fernando, antes de fazer as minhas palavras, eu vou passar a palavra aqui para o Basílio, que vai fazer uma introdução, depois eu vou passar aqui para o Wilton, vou passar para o Antônio Fernando tecer alguns comentários acerca disso, depois eu vou fazer uma fala final aqui para orientar as perguntas, a participação da imprensa, depois numa entrevista que nós vamos fazer sobre esse tema, da maneira que a imprensa achar mais apropriada. Mas eu queria só dizer que, no passado, o Brasil, por exemplo, como política pública de trânsito, aumentou o número de pontos para quem tinha carteira, para não sofrer punições por levar ponto. O que isso significa? É beneficiar o infrator. O Estado dizendo ao cidadão que cometa mais infrações, eu aceito. Hoje, o que o Estado brasileiro está dizendo ao cidadão? Seja bom condutor, que você não vai pagar taxa, não vai pagar novos exames, não vai perder dia de trabalho, não vai precisar largar o que você está fazendo para de tempos em tempos voltar a um guichê, pegar um papel, pagar por um carimbo, esperar muito e ser mais uma vítima da burocracia. Isso é o que se chama de incentivo positivo, não apenas punitivo. E essa parte faltava muito ao sistema de trânsito nacional, e a partir desta solenidade, que eu fiz questão de convidar a todos para participarem aqui, vocês vão começar a entender como será o novo sistema de controle, com muito mais acuidade, muito mais capacidade de punir o infrator e orientar para que ele não seja, e beneficiar quem anda certo. Esse é o Estado justo, é aquele Estado que o cidadão sempre esperou que existisse, porque quem cumpre a lei não tem benefício. E quem descumpre a lei ainda tem o benefício de poder descumprir mais. Era assim que era tratado no passado.
política pública colocada equivocadamente, sem olhar a experiência internacional comparada, sem verificar as principais evidências técnicas do segmento e também econômicas. Então, é disso que se trata em linhas gerais, mas daqui a pouquinho eu coloco um pouquinho mais de detalhes. Eu queria só pedir para o Basílio mandar para ali, que eu, antes de passar a palavra a você, Basílio, eu queria apresentar a mensagem que o bom condutor vai receber no seu aplicativo CNH do Brasil, quando a carteira dele for renovada, desde que ele seja bom condutor. Você já está com ela pronta aí? Cadê, Karina? Mensagem. Gilson, coloca, por favor. Já tem mesmo? Já tem. Enquanto eles colocam aqui, eu queria dizer a vocês que as pessoas vão começar a receber hoje. A solenidade está sendo feita hoje, as pessoas vão receber hoje. Aí, tá lá. Você joga aqui, né? Selo Bom Condutor, Ministério dos Transportes, Governo do Brasil. Bom Condutor reconhecido. O Governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes do Programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH sem taxas, sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas. Ministério dos Transportes, Governo do Brasil. Essa mensagem o Bom Condutor vai receber no seu celular e vai receber a CNH prorrogada. De maneira digital, é gratuita. Se o cidadão desejar a carteira física, muitas pessoas não desejam mais hoje, as pessoas não têm prática mais de usar, mas se desejar, vai ao Detran e solicita a carteira física com as novas datas e com os novos prazos. E aí ele terá que remunerar esse serviço. Mas a carteira digital, que é gerada por nós aqui, é 100% gratuita, então não há custos para a renovação para o bom condutor. Queria passar a palavra aqui ao Basílio para que ele fizesse a sua apresentação. Depois vou passar a palavra ao Wilton Mota, que é o presidente do SERPRO, que foi o desenvolvedor do ponto de vista técnico desse sistema, e depois ouvir o Antônio Fernando antes de fazer algumas palavras e finalizar este ato. Senhor ministro, em nome do qual cumprimento a todos aqui presentes, muito bom dia a todos. Como o ministro colocou, meu nome é Basílio Militani Neto, sou diretor de Regulação, Fiscalização e Gestão da Secretaria Nacional de Trânsito, faço parte aqui da equipe do ministro. Como ele colocou, o secretário não pôde estar aqui conosco. Trabalhamos arduamente desde a publicação da medida provisória para fazer valer, né, a decisão do governo federal. Já tem força de lei desde 10 de dezembro, quando foi publicada essa medida provisória. E colocar assim, em linhas gerais, que dezembro viveu no país um marco muito importante, não apenas para a segurança viária, não apenas para as políticas públicas, mas também um marco regulatório, de exemplos de boas práticas regulatórias. A gente tem um conceito bastante conhecido no mundo chamado de regulação responsiva, em que você usa uma série de instrumentos, de incentivos e de desincentivos, para quê? Para criar um vetor de força rumo à conformidade regulatória, seja do cidadão, seja de empresas, do próprio setor público. É um conceito muito moderno, que inclusive hoje é instruído por diversas entidades internacionais. A OCDE coloca como uma boa prática, né? Incentiva que os países o façam. E a CNH do Brasil e a questão do programa do Bom Condutor, eles estão realmente mergulhados, né, imersos dentro dessa política regulatória, de regulação responsiva. O trânsito, usualmente, historicamente, ele sempre foi muito influenciado por punições, penalidades. São necessárias, são instrumentos necessários, desincentivos, porém, tem se mostrado cada vez mais, né? Cada dia que passa, cada ano, os números mostram que eles não são suficientes. E o que fez essa política? Essa política acabou afastando as pessoas ainda mais da conformidade, chegando ao nível de termos 20 milhões de brasileiros dirigindo sem carteira de habilitação. E o que a gente vivenciou em dezembro
com a instituição do programa CNH do Brasil. Enquanto o histórico, no mesmo período, se a gente contar um período de um mês ali, a gente tinha em torno de 80, 90 mil pessoas que buscavam iniciar o processo de primeira habilitação, com a instituição do programa, de 80 a 90 mil, saltou para mais de 2 milhões de pessoas que buscaram. Ou seja, era uma demanda reprimida, uma demanda real da sociedade, e que a questão, o custo regulatório que a gente tinha, o fardo regulatório vigente à época, impedia essas pessoas realmente de promover a conformidade da realidade, que elas estão dirigindo, como a gente verificou, 20 milhões de pessoas dirigindo sem carteira. E essas pessoas agora estão fazendo esse processo de primeira habilitação, né, fazendo os cursos. A gente já tem mais de 500 mil pessoas que concluíram o curso teórico gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes, um marco na história da formação de condutores no país. Em nenhum outro momento a gente teve uma formação tão expressiva de condutores. E agora a gente tem mais uma etapa, né, dessa diretriz, que é o programa do Bom Condutor. Então, nós temos hoje mais de 80 milhões de condutores no Brasil, dirigindo seus veículos, né, grandes, pequenos, e alguns deles cometem infrações. Agora, a grande pergunta é, qual o percentual que comete infrações? Então, quando a gente coloca uma política pública que é orientada por dados, por evidências concretas, em que você realmente mergulha ali dentro daquela realidade e verifica o que está acontecendo com o trânsito brasileiro, o que está acontecendo com o trânsito brasileiro. Os dados, a gente tem uma série de dados hospedados aqui no SERPRO, e se a gente a gente vai ter um uso muito melhor, e estamos realmente com uma política pública que precisa do uso desses dados. Então, eu tenho os números aqui da renovação de 10 de dezembro até 7 de janeiro. Tá? 7 de janeiro. Hoje é dia 9, né? Então, a gente vai fazer a última carga dos contemplados dia 8 para fazer a renovação hoje. O número geral, 70%, cerca de 70% das pessoas que precisavam renovar a carteira de habilitação nesse período são bons condutores. 70%. E qual era o incentivo para esse 70%? Nenhum. Ele teria que se submeter ao mesmo processo idêntico àquele que cometeu infração, que são os 30% que não estão aqui. Então, o que a política faz agora é premiar o bom comportamento no trânsito, as boas condutas, que a gente sabe que é muito necessário. A questão comportamental influencia muito o risco no trânsito, segurança viária, e não é só a fiscalização por si só, até porque os recursos são cada vez mais esparsos, né, mais limitados, para poder alcançar. Agora, isso também é um trabalho, inspetor Fernando, diretor, para fiscalização. Porque esses 30%, o que está acontecendo com esses 30%? Né? Então, a própria política, quando ela é baseada nos dados, ela começa a apresentar cenários que antes eram obscuros. Né? Ninguém tinha essa informação, como no programa da CNH do Brasil, quando descobrimos que mais da metade dos proprietários de moto não tinham carteira de habilitação, chegando a 70% em alguns estados. Então, isso nunca foi colocado na história do trânsito brasileiro. Nunca a Secretaria Nacional de Trânsito ou o Ministério, seja o Ministério dos Transportes, o Ministério das Cidades, os vários ministérios que já trabalharam com a Sinatran, esse dado nunca apareceu. Então, agora a gente tem uma política pública realmente muito alicerçada nos dados, com evidências concretas, e isso tudo dá uma sinalização para a sociedade clara, nesse caso específico do programa. São duas sinalizações. Primeiro, que a gente tem uma política pública realmente centrada no cidadão. Totalmente centrada no cidadão, que alcança o cidadão na ponta, chega nele diretamente. Não é dado para o governo, é dado para facilitar a relação com o cidadão individualmente. Exatamente. Isso vai aproximar as pessoas da política pública, então tem um significado muito maior para o ressignificado da política pública no Brasil. E o segundo ponto, mais específico, é que isso vai promover uma cultura de segurança viária, porque as pessoas agora têm um incentivo real e concreto para serem bons condutores, para não cometerem infrações de trânsito, não serem penalizadas de N formas. Então, a gente está falando, com os números de hoje, de mais de 300 mil pessoas, tá, que vão ser beneficiadas só nesse período de um mês. Então, a gente tem um impacto muito grande, realmente, da política pública. 70% deles, como eu disse, são bons condutores, um percentual um pouco menor para motoristas profissionais. Motoristas profissionais, a gente tem mais 60 mil motoristas de veículos de passageiros, de cargas,
que também terão um processo de renovação. Imagina um motorista que, nesse momento, enquanto a gente está aqui, está dirigindo Brasil afora, nas cidades, né? Levando as pessoas e preocupado em renovar a carteira, e quando ele vai tirar um tempo, negociar com o patrão um momento ali para ele poder tirar a carteira. Não, agora o Estado brasileiro, o governo, com uma política centrada no cidadão, vai fazer chegar até ele que esse serviço já foi feito, sem custos. Então, é uma política realmente que a gente se concentrou muito aqui nesse mês para chegar esse dia de implementar. Teve um esforço hercúleo, né? O Serpro vai falar um pouquinho disso. E estamos continuamente monitorando essa política e várias outras políticas que estamos desenvolvendo aqui no âmbito do Ministério dos Transportes. Todas elas com duas diretrizes principais. Uma política centrada no cidadão e uma política orientada por dados, por evidências concretas e pela prática internacional. Muito obrigado ao Basílio Militani, que trabalhou duro para que a gente chegasse até aqui. E eu queria passar a palavra agora para uma outra abordagem, não do setor de transportes, mas uma abordagem da importância tecnológica desse desenvolvimento, do diálogo com o cidadão. Passar a palavra aqui ao diretor do Serpro, Wilton Mota. Senhor ministro, Renan, secretário Basílio, é uma mudança de paradigma, né? A gente, no serviço público, geralmente, a gente faz sistema para uma bolha, para o próprio Estado. Dificilmente a gente tem essa visão do cidadão lá na ponta, e isso aconteceu e vem acontecendo com muita força no seu ministério. Aqui a gente não celebra só um avanço concreto na transformação digital dos serviços públicos, mas a gente é uma iniciativa que representa mais que uma inovação tecnológica. Ela simboliza um governo que trabalha para simplificar a vida das pessoas, reduzir burocracia, ampliar acesso aos serviços e tornar o Estado mais eficiente, mais moderno e mais próximo da população. Nós temos sim, secretário, muitas informações, só que a gente quase não as usa em favor do cidadão. Eu vejo nesse trabalho, presenciei, e ministro, eu tenho 39 anos de serviço público. Eu nunca vi um ministro ficar 5 horas e 30 minutos. Eu marquei porque eu tinha um evento. Eu cheguei 4h30 para tratar esse tema. A gente saiu 21 horas da sala do ministro, discutindo item a item da tecnologia ali empreendida. Isso, para mim, é inédito, viu? Esse avanço só foi possível graças a um trabalho sólido, planejado e profundamente colaborativo entre o Ministério do Transporte e o Serpro. Uma parceria institucional que demonstra na prática como a tecnologia pública, quando bem direcionada, é capaz de gerar resultados rápidos, seguros e com impactos diretos na vida de milhões de pessoas. Nós que somos da área de tecnologia, a gente vê as lacunas e a gente fica, cara, poderia usar melhor, podemos implementar mais coisas, e às vezes a burocracia não nos permite isso. A visão do gestor voltada para o cidadão e não só para o Estado. E isso a gente vem presenciando aqui nessa parceria com o Ministério do Transporte. E o Serpro, como empresa pública estratégica do Estado brasileiro, colocou toda a sua capacidade técnica, sua experiência e sua infraestrutura digital a serviço dessa política pública. Desenvolvemos uma solução robusta, segura e escalável, capaz de integrar bases de dados nacionais, respeitando rigorosamente a proteção das informações pessoais e garantindo total confiança ao processo. Nós temos 61 anos de idade, o Serpro, e são 61 anos tratando informações públicas. Portanto, tudo que nós utilizamos, em termos de tecnologia de segurança, de ponta, nós utilizamos também nessa solução. Estamos falando de um serviço que alcança o cidadão onde ele está, elimina deslocamento desnecessário, reduz filas, economia de tempo e recursos e fortalece a confiança da sociedade no poder público. A gente chegando lá na ponta, o cidadão lá da cidade pequenininha, que tem todos, aí a gente tem um celular que você pode acessar e fazer ali o seu treinamento, ter a sua renovação e ser informado que a sua habilitação foi renovada. Não precisa ter fila, né, ministro? Isso para nós que somos da tecnologia, a gente fica muito, muito feliz. Porque é possível usar a tecnologia e melhorar a vida do cidadão, que precisa ter essa visão.
Quero destacar de forma muito especial, ministro, a sua liderança. Sua atuação à frente do Ministério do Transporte tem sido marcada por visões estratégicas, compromisso e modernização do Estado e sensibilidade social. Você compreendeu que a infraestrutura não é apenas estrada, portos ou ferrovia, mas também infraestrutura digital capaz de sustentar políticas públicas eficientes e inclusivas. Eu tenho uma experiência muito grande no Ministério dos Transportes, pois atuei enquanto superintendente na migração dos sistemas do DENIT para o CERT. E vi exatamente a evolução que tivemos naquela época, gerando informações sólidas, banco de dados eficientes, trilhas de auditoria, e agora o senhor vem com a visão do cidadão. O que nós podemos ganhar com essas bases de dados? Pagamento por nota de entrada, por data de entrada, que é uma das inovações que foram plantadas a partir daí, e que a gente pensa que é básico no DENIT, mas nenhum estado brasileiro, nas suas secretarias de obra, paga a obra realizada por data da entrada da medida. Paga a que quer, na hora que quer. Só o DENIT faz isso. Vale colocar isso. Isso é uma parceria com a visão de Estado e do cidadão, né? Você facilita, porque é uma visão onde tem aí a integração da tecnologia com a missão, com a visão do Ministério. Quero também registrar meu reconhecimento às equipes técnicas do Ministério dos Transportes e do SERPRA. São servidoras e servidores públicos altamente qualificados que trabalham com dedicação, profissionalismo e senso de missão, muitas vezes longe dos holofotes, mas que tornam possível cada avanço que chega a ponta. Não é simples desenvolver sistema e não é fácil quando você tem algumas barreiras burocráticas. Você quebrar a barreira burocrática precisa de eficiência, precisa de compromisso, precisa entrar numa reunião 4 horas da tarde e sair 9h30. Isso é necessário, e às vezes virar à noite, né? Trabalhar no desenvolvimento do sistema e produzir. O sistema não é só desenvolver, é o produzir, é manter o ambiente no ar, é você ter resiliência, segurança, porque os ataques cibernéticos, o combate à fraude, ele é o dia a dia nosso. Todos os dias nós temos ataques para parar o Estado. A renovação automática da CNH é um exemplo claro de como o Brasil pode e deve usar a tecnologia pública como instrumento de cidadania, eficiência e justiça social. E é também a prova de que, quando as instituições trabalham juntas, com propósitos e compromissos, com interesse público e com a liderança envolvida, quem ganha é a sociedade. Seguiremos firmes, ministro, colocando a tecnologia a serviço do país, fortalecendo o Estado e entregando soluções que façam a diferença na vida real do cidadão, não só nas capitais, mas o cidadão que está lá na ponta. O cidadão lá da cidade pequenininha, lá de São Pedro dos Crentes, uma cidade pequena lá do Maranhão. É isso que a gente quer fazer. Muito obrigado pela oportunidade e conte conosco. Que agradeço. Agradeço as palavras aqui do presidente do SERPRA. Eu queria dizer aqui que a Maria Alice me fazia uma orientação muito justa para que eu citasse aqui também nesta solenidade aqueles que desenvolveram, além da parte tecnológica, o conteúdo pedagógico de todo o aplicativo CNH do Brasil, que não é fácil, mas a obrigatoriedade, quando a gente, como país, dizia assim, olha, o cidadão é obrigado a fazer esse curso ao completar tantos anos. O que isso induzia? Que ninguém era incentivado a ajudar, a ensinar, a produzir, a pesquisar, a inovar, a produzir um periódico, um livro, um texto. Por quê? Se obrigatoriamente o cidadão ia ter que passar por outro lugar, era um desincentivo à produção geral da sociedade. No limite, a economia diz que isso é um incentivo à própria família. O próprio papel do pai, que por que ele vai ensinar as placas de trânsito detalhadamente, se depois obrigatoriamente ele vai ter que pagar para alguém supostamente fazer o que ele não sabe fazer. E olha, pouca gente sabe ensinar mais o filho do que pai, mãe, do que a própria sociedade, a comunidade em que ele vive. Então, se houver um estímulo para isso, isso melhora a sociedade em que a gente vive. Eu estou dizendo isso para dizer que, ao desenvolver, Maria Alice, um curso, a gente percebeu que a bibliografia era escassa. Ninguém tinha parado para escrever um texto sobre isso. Havia uma obrigatoriedade de percorrer um caminho.
não havia conteúdo sofisticado nos meios digitais de formação educacional, não há grandes pesquisadores para o conteúdo pedagógico, e nós desenvolvemos um curso muito bom, e que colocou o aplicativo também, além da parte tecnológica, o seu próprio conteúdo em primeiro lugar no Brasil. Então eu queria saudar todo mundo que fez o conteúdo programático, tanto da nova formação de condutores, quanto da formação de instrutor, que essa aqui não tinha mesmo, formação de instrutor de trânsito. Queria parabenizar todo mundo que trabalhou no banco de questões, que pela primeira vez o Brasil tem um banco nacional de questões para as provas teóricas, para condutores de trânsito na nossa história. Isso era tão estranho que tinha a questão do Detran, tem a imprensa presente, alguns nomes importantes da imprensa nacional aqui presentes, inclusive repórteres e jornalistas, que tinha Detran no Brasil, que perguntava assim, se gasolina é um hidrocarboneto, na prova teórica do Detran, para o cidadão receber ou não uma permissão para começar a dirigir. Obviamente isso não tem relação com dirigir, não é esse o objetivo. Como não é o objetivo perguntar sempre na prova aquela placa que nunca tem na rua. Talvez nem um membro da Polícia Rodoviária Federal, tem placa que nem o superintendente viu. Às vezes você olha ali num papel e diz, caramba, tem essa placa, nunca vi na rua. Agora você imagina nas cidades brasileiras. Não quer dizer que na teoria não precise desenvolver aquela placa, porque tem placa para todo tipo de situação, Wilton. Mas na vida real das pessoas, obviamente as pessoas se deparam normalmente com outras placas, e são essas placas que a gente precisa cobrar que o cidadão saiba na hora de dirigir prioritariamente. O ideal é que ele saiba todas, até as que vão surgir no futuro. Mas assim, o possível é que ele saiba as placas importantes para conduzir um veículo com segurança no Brasil. Acho que isso é muito relevante. Está ali também o diretor-presidente, o presidente do Inmetro, né, viu, Márcio? Presidente do Inmetro, eu queria dizer que sua presença também é importante no momento em que tratamos dessas questões. E também queria parabenizar a todos que trabalharam na formação voltada para o comportamento, que é tão importante quanto as regras, né? Porque o comportamento imprudente é uma das coisas mais importantes, mais negativas que ocorrem no trânsito hoje. Então eu queria agradecer, Maria Alice, pela lembrança e passar aqui a palavra ao diretor-geral da Polícia Federal, o Antônio Fernando, para que ele falasse aí desses dias de fim de ano, do trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas nossas estradas, né, das dificuldades do trânsito, do ponto de vista de segurança, o que você considera importante, porque todas essas questões têm muita ligação com tudo isso que nós estamos discutindo aqui nesse momento. Ministro, eu queria, antes de tudo, dizer ao senhor que, como a todo o sistema de segurança viária, é uma satisfação muito grande a gente ver uma iniciativa como essa. A Polícia Rodoviária Federal entendeu há muitos anos que a fiscalização, por si só, não é suficiente para mudar as estatísticas lamentáveis que nós temos do trânsito no Brasil e no mundo. É uma preocupação mundial. A gente tem um trabalho muito forte na campanha educativa, mas informar só é muito importante, mas informar só também não vai trazer o resultado que a gente espera. E uma ação como essa que o governo faz para incentivar a mudança de conduta, a mudança cultural no trânsito, é o que realmente vai, a longo prazo, trazer mudança no nosso trânsito, na segurança do nosso trânsito. Isso é fundamental. Eu queria parabenizar o senhor e ao Ministério do Transporte, ao secretário, por ter uma iniciativa desse tipo. E não posso deixar de reforçar aqui, ministro, um ponto da sua fala inicial. Quando a gente faz, como órgão de segurança viária, uma sinalização deletéria, esse resultado ele não é só imediato.
ele se prolonga durante o tempo. Então, quando a gente incentiva, informamos a sociedade que nós temos uma tolerância maior ao cometimento de infração, como foi feito, isso vai ser registrado nos nossos números durante muito tempo. E corrigir rumos para novamente a gente ter refletido nos nossos números essa correção também vai levar tempo. Quando nós assumimos lá na Polícia Rodoviária Federal, nós detectamos dos radares fixos mais de 80% desligados. E aí fizemos um trabalho, e eu queria agradecer também aqui de público o trabalho da NTT, que em parceria com a NTT, que foi possível hoje a gente ter os radares fixos religados. E isso não traz, como eu falei, de imediato resultado, ministro. O radar fixo desligado também é uma política em que o Estado diz o seguinte ao cidadão, para as pessoas entenderem: cometa a infração. Não tenho fiscalização. Pode exceder a velocidade que a gente não está preocupado com isso. Mesma coisa de aumentar. E é muito ruim. É muito ruim. Então a gente tem agora, tivemos uma mudança na curva, e esses dados que o senhor também citou, que a gente acompanha, a gente teve uma elevação nos dados relativos à segurança viária, de aumento dos danos na segurança viária. Com o nosso trabalho, ele começa a fazer a curva de declínio, mas é esse tempo que leva. Então, uma iniciativa como essa que o governo faz agora, que diz ao cidadão: olha, a gente não gosta de multar. Outra falácia que se fala muito, que é deletério para o sistema de segurança viária: a indústria de multa. Não. Como é que tem uma indústria que basta você fazer o correto, que essa indústria não tem lucro? Isso não é uma indústria. Não é uma indústria possível, viável. Então, o que a gente tem de recado para deixar, ministro, que o senhor pediu para a gente falar da Rodovida, e de que é uma iniciativa, inclusive, eu preciso dar os créditos a Maria Alice, porque foi uma iniciativa quando ela esteve na direção da Polícia Rodoviária Federal, e hoje é uma política pública do Estado brasileiro. E quando a gente fala da Rodovida, a gente precisa só dizer ao cidadão que a Polícia Rodoviária Federal e o sistema de segurança viária não gosta de multar. A gente não gosta de fazer apreensão de veículo, mas a gente não desiste jamais de proteger a vida. E se precisar para proteger a vida, fazer notificação, se precisar para proteger a vida, tirar alguns veículos de circulação, nós vamos fazer, porque a vida é mais importante. Obrigado, ministro. Muito bem, Antônio Fernando. Eu que agradeço aqui ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é grande parceira aqui do Ministério dos Transportes em todo o nosso trabalho. Essa é uma mudança muito significativa que nós estamos fazendo. E eu queria dizer aos senhores que estão aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho ali com a imprensa presente, eu queria fazer uma fala precisa acerca de tudo que nós estamos providenciando para delimitar a mudança de conduta. Porque, na verdade, nós estamos fazendo duas coisas: garantir o bom condutor, e o estímulo para que as pessoas conduzam bem é separar o bom do mau condutor e criar mais condições para que a gente possa olhar detalhadamente quem é mau condutor também. Porque ao olhar o mau condutor, nós vamos passar a nos comunicar também com ele. Olha, você levou muitos pontos esse ano. E acho que isso é tão importante quanto também beneficiar o bom condutor. Mas eu queria dizer assim, que a renovação automática para os bons condutores quando o Estado aprende a reconhecer quem faz certo. Por muito tempo, o sistema de trânsito brasileiro foi organizado a partir de uma lógica simples e equivocada: tratar todos os motoristas como se fossem potenciais infratores. Bons e maus condutores, responsáveis e imprudentes, todos submetidos ao mesmo conjunto de exigências, de taxas, exames, burocracias, independente do seu histórico. O resultado é conhecido: um sistema caro, ineficiente, porque não consegue fiscalizar ninguém, se propõe a fiscalizar todos, ineficiente, socialmente excludente, porque se é caro, o mais pobre não consegue tirar carteira, dirige sem. Pouco inteligente do ponto de vista regulatório.
A proposta de renovação automática para o bom condutor da CNH do Brasil muda esse paradigma e muda para muito melhor. Não se trata de facilitar nas regras. Ao contrário, isso foi feito no passado, quando só fez aumentar o número de pontos, como discutimos aqui. Trata-se de introduzir no Brasil um princípio elementar da boa política pública, diferenciar quem se comporta bem de quem se comporta mal. Premiar o acerto, não apenas punir o erro. Por isso que o cidadão, às vezes, se refere à indústria, Antônio. Porque a gente não pode também só premiar, só punir. A gente precisa premiar quem acerta. Dizer para ele, ei, se você acertar, eu vou te premiar. E hoje nós estamos equilibrando essa balança. Que você percebia na rua, eu percebi pelas suas palavras, que o cidadão lhe diz isso. E agora você vai dizer para ele, olha, se você for bom condutor, cara, conta comigo. Eu acho que isso é o Estado falando para ele. E antes não falava. E ele tinha até o direito de sentir, de ter essa sensação. Em termos objetivos, o bom condutor, aquele sem infração, com histórico regular, 100 pontos na CNH, passa a renovar a sua habilitação automaticamente, digitalmente e de maneira simplificada. Isso significa, na prática, não precisar pagar novas taxas do Detran, não realizar novos exames e não perder tempo em filas, deslocamentos e etapas burocráticas. É uma mudança concreta que afeta a vida real das pessoas. Não é governo para governo mesmo. Governo para o cidadão. Afeta a vida real do cidadão. E, sobretudo, é uma mudança inteligente. Hoje, milhões de brasileiros atrasam a renovação da CNH. Rodam com documento vencido. Ou evitam o processo da primeira CNH ou a renovação por conta de custo, tempo e burocracia. Isso não é bom para o cidadão. E também é muito ruim para o Estado. Um sistema caro, um sistema hostil que afasta as pessoas, reduz a adesão e enfraquece o controle. Quando a renovação se torna simples, automática, sem custo para quem faz o certo, o efeito é o oposto. As pessoas aderem, mantêm o cadastro atualizado e permanecem dentro do sistema. Isso é ganho de controle, não perda. Isso é ganho de controle, não perda. Mas talvez o aspecto mais relevante seja o aspecto cultural, que às vezes a gente chama de educacional. Mas é mais do que educação, porque é a junção de educação, comportamento, formação, caráter. É o efeito cultural. Isso gera um efeito cultural, uma mudança cultural. O trânsito brasileiro sempre foi regido exclusivamente pela lógica punitivista. Multa, ponto. Suspensão, cassação, apreensão do veículo. Não está aqui, mas coloque essa também. Isso é necessário, mas não é suficiente. Se fosse, estava resolvido. Mas além de ser, não é suficiente por dois motivos. Porque primeiro não dialoga com todos. Por mais que a Polícia Rodoviária Federal seja grande, as secretarias municipais de transporte e trânsito sejam grandes, as polícias militares, elas jamais conseguirão estar presentes no momento de todas as infrações. Jamais. O controle tem que ser com base em dado, que Basílio disse. Eficiente, olhar o histórico das pessoas, acompanhar quem perdeu a carteira, porque, obviamente, ele tem prática de reincidência, como está depois, como está antes. Nós nunca mandamos uma mensagem para o cidadão que perdeu a carteira e anos depois voltou a levar multas por excesso de velocidade. Seguinte, olha, você está no mesmo caminho. Vai dar errado. Eu estou te olhando. O Estado está te vendo. Então, enquanto o bom condutor vai receber esse selo, o mau condutor vai receber uma mensagem que o Estado está o observando. Isso é acuidade na política pública. É gastar os parcos recursos, como o Basílio disse, que não são muitos nunca, eficientemente para cuidar de quem precisa. É mais ou menos como se você, quando você tem uma cidade do ponto de vista de violência, quem tem histórico de violência, quem se envolveu, é o que faz o não antecedentes criminais.
Quando você vai ao sistema de justiça brasileiro, o que ele diz, ou mundial? Tem antecedente criminal ou é réu primário? Réu primário, obviamente, é uma coisa. Quem tem antecedentes, uma outra coisa. Então, no trânsito, por que a gente não adota políticas semelhantes? É o que passa-se a ser feito agora. Privilegia quem acerta, organiza, facilita a vida de quem acerta e, com acuidade, acompanha quem comete o erro. Então, multa, ponto, suspensão, cassação, isso é necessário, mas não é suficiente para mudar o comportamento. Falta um elemento essencial, o incentivo positivo. A renovação automática para o bom condutor introduz exatamente isso. Ela diz ao motorista de forma clara e de forma objetiva: se você anda certo, o sistema reconhece e facilita a sua vida. Esse tipo de estímulo é poderoso e não é novidade. Basta a gente olhar para exemplificar, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, quem não se envolve em acidente, quem não tem histórico de infração e dirige com cuidado, paga seguro de veículo mais barato. Quem se envolve em batidas, multas, imprudências, paga mais caro. Ninguém estranha isso. Pelo contrário, todo mundo considera justo. Por quê? Porque todos entendem que comportamento indica risco. Bom condutor é igual a menos risco, que é igual a menos custo. Total, custo em todas as áreas. O bom condutor gera menos custo para ele, menos custo para o SUS, menos desperdício de tempo na vida dele, menos dificuldade para sua própria família. E o Estado agora passa a reconhecer o bom condutor. Mau condutor, maior risco, mais custo para ele e para a sociedade. E o Estado agora vai fazer mais fiscalização. Exatamente aí. Renovação automática da CNH aplica exatamente a mesma lógica no serviço público. Quem se comporta bem tem processo mais simples, mais rápido e mais barato. Quem se comporta mal continua sujeito a controle rigoroso, fiscalização e sanções. Isso não é privilégio, é o contrário de privilégio. Isso é gestão racional de risco. Isso o mundo inteiro faz, não é novidade. A gente faz na nossa casa também. Quando a gente pega num utensílio doméstico que pode cortar a mão, a gente instintivamente faz gestão de risco do corte. E o Estado faz, como disse o Wilton, aplicativo para ele próprio. Nunca para dialogar com o cidadão. É por isso que muitas vezes as pessoas sentem uma desconexão. Enquanto o que pensa o Estado e o que faz o Estado e o que ele acha que deveria fazer. Agora a gente passa a conectar essas duas coisas e não é à toa, Wilton, que esse aplicativo aí, de tudo que a gente está falando, cara, nós não estamos falando para dentro. Não é à toa que a imprensa está aqui presente, que a gente tem essas câmeras todas de televisão. É pelo seguinte, é porque as pessoas estão olhando para isso também. Eu estava olhando aqui, o CNH do Brasil liderou os aplicativos grátis mais baixados na Apple Store. Foi o primeiro. O segundo, nesse momento, era o Google Gemini. O terceiro, o Kita, que é um delivery de comida. O quarto, 99, corridas, food e pay, viagens, comida e conta digital. O quarto, o Google Maps. E o quinto. E o sexto, o Mercado Livre de compras online no mês de Natal. Por isso é que ele estava aqui. Se não fosse no mês de Natal, terminava ele não estando entre os 6 primeiros. Então você imagina o que significa CNH do Brasil liderar isso. Muita coisa. Agora eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está nessa sala aqui. Para participarem, não ficar muito enfadonho esse evento de hoje. Que é um evento explicativo. Quem aqui nessa sala não tem o aplicativo da CNH do Brasil, por favor, levante a mão. Não tem. Eita, todo mundo tem. Caraca. Todo mundo tem. Todo mundo viu mudar a marca. É isso que é muito legal.
Então, assim, não é uma coisa que nós estamos fazendo para a gente mesmo. Por isso, Wilton, que precisa daquele nível de cuidado. Quem não tem e disse assim, caramba, eu acho que eu era o único daquela sala, não teve nem coragem de levantar a mão. Mas eu acho que todo mundo tem mesmo. Acho que todo mundo tem. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Além disso, tem um ganho importante para o próprio Estado, pessoal. Ao deixar de gastar tempo, estrutura e recursos, essa é a parte da fiscalização, Antônio, que eu acho que é importante. Com quem não apresenta risco, ao deixar de gastar tempo, estrutura e recursos com quem não apresenta risco, o poder público pode concentrar esforço onde realmente importa, nos reincidentes, nos infratores contumazes, nos comportamentos perigosos. É assim que países com melhores índices de segurança viária operam. Não desperdiçam energia com quem está certo. Focam em quem representa risco. A crítica vazia de que isso poderia reduzir segurança, ela não se sustenta por tudo isso que falamos. Segurança viária, moderna, não se constrói com papel, carimbo ou ritual burocrático, como eu disse aqui no início. Se constrói com dados, com histórico, com comportamento e com fiscalização inteligente. Esses dados sempre tiveram aqui, tá, pessoal? A gente só juntou, porque um monte de dado solto é a mesma coisa que não ter dado. Pode ter certeza. Um monte de dado solto é a mesma coisa que não ter dado. Todo mundo sempre soube quais eram os problemas das pessoas. Agenda, orientação numa cidade. Então a solução ela era até simples por um aplicativo, mas o difícil foi o sujeito de juntar aqueles dados, georreferenciar e criar aquela solução. Sai o controle cego e uniforme, entra o controle seletivo e qualificado. E de quebra, esse é muito importante, e de quebra, coloca de volta dinheiro no bolso de quem faz certo, ao eliminar taxas, exames e burocracias desnecessárias. Só hoje, quanto, Basílio? Só hoje, com essa renovação, o povo brasileiro deixou de gastar quanto? 120 milhões de reais. 120 milhões de reais nesta solenidade daqui. Que é dinheiro de quem? Do jardineiro que dirige a sua moto. A diarista que precisa se apresentar no local de trabalho. É dinheiro do trabalhador rural, que mora na cidade, mas trabalha a 8 quilômetros do seu local de residência. É interesse difuso. Já vou passar. É interesse difuso. Difícil de ser defendido. Muita gente nem sabe que vai deixar de gastar esse dinheiro agora. Interesse difuso, que muitas vezes não é defendido na política pública. Política pública muitas vezes se comporta pelo interesse corporativista. Isso norteia um país cartorial, da instituição, da congregação, do interesse econômico, em detrimento do interesse dessa moça que é diarista, tem uma motocicleta para ir ao local de trabalho e ela não tem ninguém pensando nela. Ninguém defendendo que ela gaste menos. Isso é muito importante, porque quando a imprensa brasileira sair dessa solenidade, só vai encontrar um local contra. Talvez quem recebesse esses recursos. E, de certa maneira, tem razões. Ninguém precisa ficar contra ele próprio. A própria lei diz que você não é obrigado a produzir prova contra você próprio. Imagine você ficar a favor de faturar menos dinheiro do cidadão. O cidadão não fica. Mas fora do interesse econômico, dificilmente haverá alguém contra ao estímulo ao bom condutor. Em vez de tratar todos como suspeitos, o Estado passa a tratar o cidadão responsável como aquilo que ele é, parte da solução, não do problema. Essa mudança é mais do que administrativa. Ela é, como disse, uma mudança cultural. E é exatamente dessas mudanças que o trânsito brasileiro precisa. Então, eu acho que foi um momento importante para a gente colocar todas essas questões. Eu queria reiterar o agradecimento a todo mundo, dizer que hoje é um dia histórico e que nós vamos disparar em torno de que horas, Basílio?
mais ou menos, essa informação para o cidadão? Assim que o senhor determinar, já começamos a disparar, que são mais de 370 mil pessoas, né, para receberem. Daqui a pouquinho, então, a gente vai disparar, né? São 370 mil pessoas que vão receber essa mensagem agora, mas todo dia vence carteira. Quantas carteiras tem no Brasil? Vigentes. Aproximadamente 80 milhões para um número redondo. Quantos milhões de renovações por ano eram obrigadas a serem feitas nas regras antigas? Todos os anos, mais de 10 milhões de brasileiros que precisam renovar a carteira. Mais de 10 milhões de brasileiros, bons ou mal condutores, eram anualmente tratados da mesma maneira. Isso gera custo país, despesa desnecessária, e que agora está sendo racionalizada para quem anda certo ter a sua vida facilitada. Isso é muito importante. Queria dizer uma última coisa, que não estava aqui no meu texto, Basílio não falou, que a renovação automática para o bom condutor tem limites. Quais? O cidadão entre 20 e 50 anos, ele era obrigado a renovar a carteira a cada 10 anos. Nessa fase, ele vai poder renovar automaticamente se ele for bom condutor. Ao chegar aos 50 anos, o cidadão obrigatoriamente vai ter que voltar, mesmo sendo bom condutor, e pagar a taxa e fazer um novo exame. Na faixa etária de 50 a 70 anos, a renovação é de 5 anos, pela lei brasileira. E o cidadão nessa faixa, ele pode ter renovação automática uma vez. Ele imagine que ele tem 52, a carteira dele venceu. Ele iria renovar aos 57. Se ele for bom condutor, isso migra para os 62 anos de idade. Mas nos 62, depois de uma renovação automática para o bom condutor nessa faixa etária, ele terá que voltar. Para garantir também o controle periódico do trânsito brasileiro, mesmo para aqueles que são bons condutores. E a partir dos 70 anos, não há renovação automática para bom condutor. Mesmo assim, ele precisa voltar. Isso significa dizer que, obviamente, com a idade, a gente precisa acompanhar melhor o cidadão. Então, essa é também uma cuidade necessária para fazer o programa com o nível máximo de inteligência que a gente foi capaz de formular e acompanhando a experiência internacional. E eu queria agradecer a todos, agradecer ao presidente Wilton, que eu queria fazer um convite público, presidente. Obviamente, nossa tarefa não terminou, né? Porque tecnologia ela muda todo dia, né? Muda todo dia. Então eu queria fazer um convite aqui ao Diego, mandar um grande abraço, Diego, em teu nome aí a todo mundo lá do SERPRO que participou com a gente aqui. Queria convidar os outros órgãos aqui presentes, estava o presidente do Inmetro, acho que ele teve que sair. Eu vou convidar outros órgãos para conversar conosco, porque eu vou defender internamente, tenho dito isso ao Basílio e ao Adroaldo Catão, que é o nosso secretário nacional de trânsito, que o CNH do Brasil não vai ser apenas o primeiro da Apple Store. Guardar isso com uma memória muito positiva. Ele não vai ser apenas um dos aplicativos mais acessados pelo povo brasileiro diariamente. Ele vai ser também o aplicativo mais inovador do governo federal. Ele vai, todos os meses, apresentar inovação. Hoje, nós estamos apresentando a inovação do bom condutor. Daqui uns dias, nós vamos apresentar a inovação do instrutor autônomo, que é fazer o match do aluno com o instrutor direto no aplicativo, para não ter que haver um match físico, o encontro. Né? Match não, encontro. Agora me lembrei do presidente Lula, né? Que o presidente Lula disse, pô, vocês vão colocando essas palavras aí, e ele está certíssimo nisso, né? Como é que fala? Sei lá, anglicismo, né? Anglicismo, assim. Estrangeirismo, né? Isso é errado. Fazer o encontro de quem precisa de uma aula prática para quem dá aula prática, não somente no ambiente da autoescola. O cidadão vai poder escolher uma autoescola, se quiser, ou vai escolher um instrutor autônomo. E o instrutor autônomo pode estar mais perto dele, de repente, pode ser mais barato, pode ter mais qualidade. Então isso é um
uma próxima inovação, e nós teremos várias outras, né? Eu queria convidá-los. Ontem mesmo Portugal aderiu ao acordo internacional para usar a nossa carteira nacional de habilitação para dirigir lá e a deles aqui. É um acordo bilateral muito legal e nós estamos seguindo aí com esse trabalho. Então, Wilton, foi muito importante. Queria agradecer aqui a sua presença, agradecer também a Polícia Rodoviária Federal. Leve, Diego, um abraço a todo mundo e faço o convite é esse. Agora vamos ver se a gente consegue manter a CNH do Brasil como um aplicativo mais inovador. Maria Alice, nosso trabalho também não parou lá, né? Vamos criar mais. Então eu queria agradecer a todos e dizer que agora vamos nos colocar para a coletiva. Muito obrigado. A gente ia fazer a coletiva aqui fora, tá certo? Se pudesse. Ou vai movimentar as câmeras, ou quer fazer aqui, Milena? Então vamos fazer aqui, por imposição democrática da imprensa brasileira. Não, eu acho que aqui fica mais prático mesmo, porque quando eu vi aquelas câmeras todas ali para se deslocar, todo mundo ia demorar bastante. Vamos fazer aqui. Já tem lista de inscrição, Milena? Você vai organizar? Levantar a mão, se identificar e fazer a pergunta. Aquela moça lá se identificar, falar o veículo, o nome e fazer a pergunta, e fiquem à vontade. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu sou Mariana Assis, do G1. O senhor falou no número de 122 milhões em economia. Se refere ao número de 370 mil condutores que, entre dia 10 e dia 7 deste mês, já estão contemplados pela renovação automática? Eu queria entender esse dado. 120 milhões por quê? Essas 311 mil pessoas, aproximadamente, mais de 300 mil pessoas, teriam que pagar taxas e teriam que pagar exames. Esses 120 milhões referem-se ao custo que a pessoa ia gastar para renovar sua carteira. Perfeito, obrigada. Próxima. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Meu nome é Jennifer, eu sou da CNN Brasil, e eu tenho uma dúvida em relação às infrações. Você disse que não tem que ter nenhum ponto na carteira, mas não pode nem ser infração leve? Não. Tá bem, beleza. Já perdeu a sua. Infração Ministro, boa tarde. Lívia Veiga, TV Record. Deixa eu só fazer, Lívia, um minutinho só para um comentário muito peremptório. Não, porque infração é infração. O código distingue a leve, da moderada e da grave. Entretanto, a gente considerou não haver infração. Tá? Nos últimos 12 meses, esse é o período. Antes da renovação, antes do prazo legal para a renovação. Tem só um detalhe nisso. Um detalhe. Tem só um detalhe rápido. O Código de Trânsito fala de infração pontuada. Tá? Então, é aquela que seguiu todo o rito administrativo do processo administrativo. Então, se está infração pontuada, e se a gente tem esse controle no sistema, aquele CPF não vai ter direito a essa renovação. Isso aí. Oi, ministro, boa tarde. Lívia Veiga, TV Record. Só para a gente ter gravado a sonora do senhor de forma bem objetiva, para o senhor explicar a questão do selo na carteira digital e quem quiser a física, como é que vai ficar a situação. Só para ter gravado, por favor. Tá. O selo de bom condutor vai garantir ao cidadão que ele tenha a sua renovação automática desde que ele tenha sido bom condutor no prazo de 12 meses anteriores ao vencimento. O cidadão vai receber a CNH renovada automaticamente, sem pagar taxas e sem pagar por novos exames. Isso reduz o custo para as pessoas. Se o cidadão quiser a renovação física da carteira, ele precisará procurar o Detran. Cada Detran tem um preço no Brasil para esse serviço. Os preços estaduais são discriminados pelo Estado. A carteira digital será gratuitamente entregue no celular do cidadão no mesmo momento da renovação. Ministro, Arthur Bernardi, de TV Globo. Primeiro eu queria saber quais os critérios, né? Pelo que eu entendi, basicamente é apenas não ter nenhuma multa no ano anterior. É isso mesmo ou tem mais algum critério junto com isso? E junto a essa pergunta, eu queria entender um pouquinho melhor os números. O senhor mencionou primeiro 310 mil pessoas que serão beneficiadas hoje, depois o secretário 370. Então, eu queria dar uma... porque a gente está com... o número está sendo tratado com acuidade. Esse número ele é verificado toda hora. Então, assim,
hoje a gente foi rodar, teve gente que ela própria foi lá e renovou. Isso não é problema. Quem foi lá e pôde pagar e renovou, você não tem como renovar novamente. Então a gente está renovando de quem estava a partir do dia da medida provisória que foi editada até hoje. E que, obviamente, não tinha procedido a sua própria renovação diretamente. Então, essa é uma parte da sua pergunta. A outra não, tem outros critérios. Por exemplo, cassação, suspensão, ponto. Todas as infrações que são anotadas por direção que não cumpre a legislação brasileira, anotadas, segundo o código, não receberão o selo de bom condutor. E nós vamos poder tratar com mais acuidade quem comete infração, porque a partir daí nós vamos destinar os recursos da fiscalização mais objetivamente para aquele que comete infração e não para todos, porque ao destinar para todos, você perde a eficácia. E esse número hoje, só para completar, tá 370 ou 310? 311 mil. Não, 300 maior. O número mais de 370 mil. Mais de 370 mil? Isso. Ele acabou de me passar um número aqui, só um minutinho. Eu queria dizer à imprensa brasileira, não adianta você mudar mais o número, nem vai ter um número exato. Por quê? Deixa eu lhe dizer. É um sistema que tem todo mundo que tem pontos, tá? Só que às vezes o cidadão não tem ponto, mas renovou a carteira. Então, obviamente, ele não está no cômputo. Então, assim, agora o Basílio está passando um outro número. Ele entrou na minha sala hoje pela manhã e me passou um número de 311 mil. Ontem a gente tinha um outro número e agora ele está passando um número de 371. Então, assim, o número do momento, 371.611 cidadãos brasileiros terão sua carteira renovada, tá? Mas, assim, a imprensa brasileira vai poder acompanhar esse número, esses dados são transparentes, digitais, o SERPRO tem um domínio muito grande dessa informação, a gente já se comunica com o cidadão e isso vai ser um ganho gigantesco o uso desses dados. Ministro, perguntando também sobre a porcentagem desse pessoal todo, quem são os motoristas profissionais desses novos números? Não, olha, eu não queria dar esses detalhes agora, isso depois a gente esmiuça para as pessoas, porque se eu for te falar número agora, daqui a pouco eu vou estar passando números sem o devido rigor. Número a gente precisa passar com o devido rigor. A maior parte, o que acontece que o Basílio anotou na fala dele, eu queria dizer, utilizando a sua pergunta. A maior parte dos motoristas profissionais, obviamente, eles são mais expostos à regra de trânsito, porque ele dirige durante mais horas por dia. Dirige como atividade profissional. Então, o percentual de bom condutor, na média dos condutores totais, ele é maior em quem não é motorista profissional, porque ele está menos exposto à regra de trânsito a todos os momentos. Entretanto, o Basílio fez uma ponderação muito importante. Mesmo em motoristas profissionais que viajam, que estão expostos às regras, que trabalham dentro das grandes cidades o dia inteiro com transporte, tem muita gente que é bom condutor. E aí ele anotou aqui aproximadamente... Mais de 60%, 63 mil. 63 mil pessoas. Das 370 mil, 16%. 60 mil aproximadamente são motoristas profissionais, o que representa que é 1/5 do total. Tem uma boa parte que não é motorista profissional, obviamente. Essas são as informações. Ministro João Caires, do Poder 360, o senhor comentou sobre a questão do aumento de limite de pontos na carteira de infração, né, para que a pessoa perca então sua carteira. Há alguma previsão do governo de mudança disso, de trazer isso, reduzir um pouco, ou deve seguir como está? O governo não vai mexer nisso, não vai mudar isso. A única coisa que eu pontuei aqui é que o bom condutor é na contramão dessa política. Porque essa política, ela disse, cometer mais infração não é tão ruim para o Estado, naquele momento que foi feita. Tá? Agora, a gente diz, não cometa infração, que você vai ser beneficiado. Você vai ter a sua vida simplificada. Você vai precisar gastar menos dinheiro. Então, é uma política oposta a essa. É economicamente e racionalmente muito mais efetiva para o cidadão. E muito mais justa, porque num trânsito onde
O infrator é quem comete, quem leva a vida das pessoas a risco. Obviamente não é o bom condutor que leva a vida das pessoas a risco. Se você diz, você pode ser um infrator maior do que você era antes, obviamente, você está levando mais risco para as pessoas. Esse é o debate. Mas nós não vamos mudar, tá? Nem eu gostaria mexer no que foi feito lá atrás. Nós vamos incentivar o bom condutor. E eu estou fazendo essa separação, até sem falar nomes, para não politizar. Isso é uma questão técnica. Nós estamos incentivando o bom comportamento. Nesse caso, houve um incentivo ao mau comportamento. Essa é a diferença. Só uma dúvida aqui também, essa questão dos 120 milhões, então, são referente aos 371 mil condutores. Então, também conforme vão se atualizando os condutores, vão se atualizando quanto seria economizado. Exatamente. Então, também a economia é um pouco maior, né, Basílio? Isso. Esse é um valor médio, tá? Em breve a gente já vai ter os dados exatos de cada estado, porque a gente sabe quantas renovações por estado, tem taxas variáveis. Exatamente. Valor médio por quê? Taxas são cobradas por estado, não a taxa da União. Todas as taxas são cobradas por estados. E cada estado aplica a sua taxa. Então, isso oscila de estado para estado no Brasil e também com relação aos exames. Com relação aos exames, nós limitamos o preço máximo para ambos em R$ 180 agora. Próximo, por favor. Ministro, aqui, Luiz, da Agência Estado. Eu perdi o início da apresentação, pode ser que tenha sido dito. A estimativa inicial, é o que eu estou entendendo aqui na minha nota, 370 mil de imediato. Agora, por exemplo, no mês que vem... Todo dia vence carteira, todo dia renova. Então, todo por exemplo, para esse primeiro mês eu tenho 370 mil contemplados, aí mês que vem mais 350 e assim sucessivamente, é isso? Amanhã aproximadamente, mais se 370 está para 30 dias dos últimos meses, 10 mil está por dia. Por ano, 3 milhões e alguma coisa. É bastante significativo o instrumento do bom condutor e é uma reforma microeconômica importante porque deixa mais dinheiro no bolso das pessoas. Vale dizer, um outro dado que eu acho que é muito importante, que para esses exames, o inicial, você concorda que o inicial, a pessoa tem mais chance de não estar apta? Porque se ele já foi apto inicialmente, é mais fácil ele estar apto nos próximos. Porque o primeiro faz uma abordagem geral. O primeiro inicial no exame médico, 2% apenas das pessoas são consideradas não aptas. Menos de 2%. Ou seja, é muito exame em cima de pouca gente que precisava ser olhada. E quem deve ser olhado? O infrator. Mais. É assim que é. A nova regra, ela estimula a boa condução. Isso. Se me permite só um complemento rápido à pergunta, foi instituída uma sistemática, né, para essas renovações, que faz uma série de críticas. Então é só para deixar claro que a partir de amanhã não é no mesmo dia que vai ser feita a renovação, porque a gente precisa vencer todas as críticas, então muito provavelmente um dia depois, 2 dias depois, quando a gente tem um passivo agora, que vai ser de cara, que são esses 300 e poucos mil, e aí diariamente vai sendo feita essa análise para a gente fechar o grupo para fazer a renovação em seguida. Tá bom? Mas a renovação será diária. Isso, não será em prazos de 30 dias, obviamente. Isso. Boa tarde, David Souza, Portal Metrópolis. Ministro, eu gostaria que o senhor pudesse repetir essa questão dos limites, no que se refere à idade, e também se o senhor puder detalhar essa questão da infração pontuada ou não, se exclui aquele infrator que esteja, por exemplo, em um momento em que ele recorreu de uma infração pela qual ele foi monitorado. As faixas comportam-se assim. O cidadão até 50 anos, ele tem no Brasil que fazer uma renovação a cada 10 anos. Sobretudo, essa faixa, ela até os 50 anos, formada por pessoas mais jovens. As pessoas podem, nessa faixa etária, renovar como bom condutor. Ao chegar aos 50 anos, o cidadão obrigatoriamente vai ter que fazer uma nova ida ao Detran e um novo exame de aptidão física. Entre 50 e 70 anos, a renovação no Brasil é obrigatória a cada 5 anos. Nessa faixa,
o cidadão tem o direito de ter uma renovação automática. E depois ele tem que voltar a procurar o Detran. Eu dei aqui um exemplo para simbolizar. Vamos imaginar que a carteira da pessoa vence aos 52 anos. Ela teria que renovar a carteira. Ela teria que renovar aos 57. Se ela aos 57 não tiver pontos, for considerada boa condutora, não tiver tido carteira cassada, ponto, infração, ela pode renovar. Só que só uma vez nessa faixa etária, entre 50 e 70. A próxima renovação, ela terá que voltar ao órgão. Tá? 62 do 67, obrigatoriamente vai voltar. Não é de 62 ao 67. É dos 50 aos 70, você só pode renovar automaticamente como bom condutor uma vez. Certo? Acima dos 70, a lei brasileira estabelece a renovação a cada 3 anos. E acima de 70, a pessoa vai ter que continuar fazendo a renovação. Não há renovação automática. Mesmo para bom condutor, tá? Só ficou a questão Perdão, a questão do condutor, a questão da pontuação da infração. Pontuação eu vou passar para o Basílio colocar porque tem o devido processo, né? Isso, perfeito. A infração, nós temos as carteiras de habilitação, estão todas no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH, que é organizado e mantido pela Secretaria Nacional de Trânsito, com apoio do SERPRO. Nós temos um outro registro que é o RENAINF, o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Então, essa multa precisa primeiro surgir no sistema, né? E os órgãos que fiscalizam, a PRF, Polícia Militar, dentre vários outros órgãos da DENIT, eles precisam fazer, é um processo administrativo. Então, tem o auto de infração e precisa verificar a questão de pontuação daquela carteira de habilitação, porque a lei diz que é infração pontuada. Tá? Existem infrações que não geram a pontuação na carteira, que está relacionada à pessoa física, ao condutor, à CNH, aos pontos que a gente colocou aqui, os pontos na carteira. Então, assim que essa informação chega no sistema, essa informação de infração pontuada, ela já entra como crítica para o condutor, ou seja, a informação depende do órgão que está fiscalizando de subir essa informação e registrar no sistema. E uma coisa importante para a imprensa, só em esclarecimento, é que com a separação entre o bom condutor e o mau condutor, a fiscalização vai melhorar a sua acuidade. Vai ter condição de disponibilizar os recursos que tem para observar onde há mais infração. Se comunicar com esse infrator também, dizendo por que ele está cometendo aquela infração e qual é o seu histórico. Então isso é super relevante. Além de identificar e estimular a boa condução, ela tem condição de carrear os recursos para que a fiscalização seja mais precisa. Isso é muito importante do ponto de vista do uso de dados. É isso que funciona. É a combinação do estímulo ao cadastro positivo, ao bom condutor, com a fiscalização precisa em quem é infrator. Acho que essa combinação ideal. Eu acho que encerrou. Eu queria agradecer então à imprensa e dizer que vamos adiante, vamos continuar trabalhando. Um abraço, muito obrigado.